recado da liturgia da semana passada era de esperança na vida eterna. Nós lembramos que estava tudo reforçado no nosso compromisso de interceder pelos mortos, inclusive por aquelas almas que não têm quem reze por elas. Neste 32º domingo do tempo comum, na celebração da dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral de Roma, Jesus nos fala de ressurreição com uma frase forte e cheia de significado. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Um amor maior me tocou. Vovô na liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo, descomplicada para você. Deu-me ternura. No Evangelho de hoje, Jesus usa um método surpreendente para purificar o templo. Ele pega o chicote na mão, expulsa vendedores, derruba mesas. E a primeira leitura nos permite, através da profecia de Ezequiel, vislumbrar o templo que é fonte de vida e de santificação e que nos oferece a água, o alimento e o remédio. Já Paulo nos relembra que somos templo, nós, construção de Deus, cujo alicerce é Jesus Cristo. Como tal, nós somos santos e somos santuário do Espírito Santo. E o Salmo 45 nos conta que essa presença de Deus no templo, nós também somos o templo, simboliza a presença do Senhor em um local de ajuda divina, de alegria, de segurança, que as leituras de hoje nos tornem cada vez mais pedras vivas da igreja por Jesus criada. Ouçamos a liturgia deste domingo. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea da direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto. Mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois a lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meninas e meninos muito queridos, nós estamos celebrando essa importante festa da dedicação da Basílica Lateranense, que é aquela catedral de Roma, bonita, imponente, né? Definida na tradição como mãe de todas as igrejas. Essa festa substitui o 32º domingo do tempo comum e nos convida a refletir sobre a palavra mãe, que está longe de significar que esse prédio romano tenha sido a primeira igreja construída no mundo. A palavra mãe não se refere, meninas e meninos muito amados, ao prédio sagrado da Basílica, mas à obra do Espírito Santo que se manifesta ali através e mediante o ministério do Bispo de Roma, que é o Santo Padre, o Papa, dando frutos no mundo inteiro, em qualquer lugar onde exista uma comunidade que se mantenha na unidade e na comunhão com a igreja criada por Jesus e que o Papa preside. E preside por delegação e mandato direto de Jesus desde Pedro. E celebrar a dedicação de uma igreja nos relembra uma verdade fundamental. O templo de pedra é o sinal da igreja viva e ativa ao qual se refere Pedro lá na primeira carta. A frase de Pedro é: Cristo é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E essa pedra viva também somos nós, cada um e cada uma de nós, e que é o próprio Jesus. É exatamente por isso que Jesus disse a frase que não foi compreendida no momento e só foi entendida depois da ressurreição: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. É claro que Jesus não se referia ao templo de pedra, mas ao templo do Espírito Santo, o próprio Deus. Não nos esqueçamos que, a partir do batismo, eu, você, todos nós, cada um e cada uma, fazemos parte desse edifício espiritual. Aliás, nós somos a Igreja de Deus, a igreja que acolhe o próprio Deus, porque acolhe os irmãos, compromete-se com as pessoas que mais precisam, clama pela justiça, busca fazer o mundo melhor, fazer uma autêntica casa de Deus. Aliás, meninas e meninos muito queridos, essas são algumas das razões do surgimento dessa nossa comunidade Amor Maior e desse canal do Vovô na Liturgia. Aliás, aproveite para nos ajudar. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe. Aliás, de novo, vem aí a festa do Natal das famílias, assistidas pelo nosso projeto Quem Ama Cuida, idealizado e operado pelas Irmãs Lourdinas. Na próxima semana eu já lhes trarei as informações sobre como você pode nos ajudar em mais essa empreitada a favor do próximo. Enquanto isso, ouçamos o que o Santo Padre já nos falou sobre a Igreja de Pedra, sobre o Templo do Espírito Santo. Como de hábito, lerei para vocês. A festa de hoje convida-nos a meditar sobre a comunhão de todas as igrejas, ou seja, desta comunidade cristã. Estimula-nos, por analogia, a comprometermos-nos para que a humanidade possa superar as fronteiras da inimizade, da indiferença, a construir pontes de compreensão e de diálogo, para fazer do mundo inteiro uma família. Invoquemos a intercessão de Maria Santíssima, para que nos ajude a ser, como ela, a casa de Deus, templo vivo do seu amor. Não há dúvida, as palavras do Papa são sempre muito preciosas.
E como de hábito, já os convido, meninas e meninos muito queridos, a rezar ainda mais. Entre em oração com esse vovô na liturgia. Reze comigo. Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando essa Jerusalém celeste. Concedei-nos pela participação nos teus mistérios, sermos templos da vossa graça e chegar onde habita a vossa glória. Faça de nós seu templo e morada do Espírito Santo. Amém. Meninas e meninos muito queridos, fiquemos todos e todas na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e muito feliz encontro. Um amor maior me tocou. Vovô na liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo. Descomplicada para você. Deu